Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Cooperar, é o podcast da Sicredi Interestados. A gente está fazendo uma gravação super especial aqui nessa temporada, diretamente do seminário, de planejamento estratégico. Uma grata satisfação para mim, eu, Leandro Rodrigues, aqui, responsável pelo Café Empreendedor. Estou de host aqui dessa turma para fazer esse bate-papo aí. E nesse programa especial a gente vai falar um pouco sobre o agronegócio, uma área extremamente importante, um dos pilares da economia brasileira e também um dos pilares da história, principalmente do Sicredi, Então, pessoal, sejam bem-vindos. Estão conosco aqui o Emílio Malman, ele que é assessor de desenvolvimento de negócios agro, o Henrique Sures, gerente de negócios agro de Camaquã, Maurício Trans da Silva, gerente de agência em Jaguaré, ali no Espírito Santo. Pessoal, sejam bem-vindos. A ideia é a gente falar um pouquinho da questão do agro e acho que eu quero começar pelo seguinte, cara. Porque uma das riquezas deste nosso espaço aqui, desse nosso bate-papo, é justamente falar dessa relação de culturas. E aí, como eu falei, a questão do agro ela é uma área, um setor extremamente importante para nós aqui no Sicredi, para a nossa economia como um modo geral. Mas, tu vê, a gente está aqui, o Sures aqui ele vem com a questão lá de Camaquã, soja, arroz, pecuária. A gente tem muito forte. Por outro lado, a gente começa a trabalhar no projeto, no processo da expansão com mamão, cacau, culturas completamente diferentes e inclusive novas até mesmo para o Sicredi, o Sicredi Nacional. Eu gostaria que vocês comentassem e antes de mais nada, se apresentassem brevemente qual o tempo de cada um, há quanto tempo estão na cooperativa. Enfim, começa contigo, Emílio. Pode ser. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Maurício, boa tarde, Henrique. Satisfação estar aqui com vocês conversando sobre cooperativismo, crédito rural, sobre agronegócio, sobre como a gente participa desse meio e como a gente vai expandindo nossa atuação por estados que até então não conheciam o Sicredi nos últimos anos. Acho que isso é muito importante deixar registrado. Então, atuo como assessor do segmento agro hoje, no desenvolvimento de negócios. Então, trabalho nessa conexão entre estratégia, tática e operacional, faço essa conversa em estruturação de estratégias na diretoria para atuação junto ao segmento agro, olhando todos os produtos e serviços que a cooperativa oferta, mas também olhando diretamente crédito rural, atendimento do produtor, demandas específicas da cadeia e olhando para essa diversidade de culturas que a gente vai falar um pouco mais à frente também. Maravilha, maravilha. Bem, vamos lá, sou o Henrique Sures, então, eu tenho 8 anos na cooperativa, eu atendo a alta renda na agência do público agro, então pega público, demais produtores e Pronamp. A agência como um todo, ela tem também um volume muito grande do pequeno produtor, então quando a gente inicia falando sobre a pecuária, soja e arroz, realmente a gente pega do médio para o grande, mas tem a cultura familiar, que é realmente a base da cooperativa, ela é muito forte lá com a gente e a gente tem os colegas também para dar esse suporte para atender. Do cargo eu sempre digo, que a gente está na ponta, a gente está no olho a olho com o associado, tentando entender a necessidade dele, tentando ver de que maneira a gente consegue criar riqueza, vamos dizer assim, para o futuro, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos isso. Maravilha. Maurício que vem lá do Espírito Santo aqui, chegou em Gramado, já conhece a nossa região sul aí, passou por todo um treinamento também, Eu me lembro, a gente se conheceu há um ano atrás, 2 anos atrás, algo assim. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado colegas aí, muito feliz de estar aqui na região serrana, do Rio Grande do Sul, no berço do cooperativismo, conhecendo mais sobre esse nosso modelo de negócio. E estou na cooperativa, tem aproximadamente 2 anos, iniciei com o cargo de gerente de negócios agro, estou aí aproximadamente 90 dias no cargo novo como gerente de agência, lá na cidade de Jaguaré, do Espírito Santo, ajudando também a desenvolver a comunidade e ao mesmo tempo a fazer essa integração de culturas, aí como a gente vai conversar um pouco mais, trazendo para a nossa cooperativa, para o Emílio aqui, que nos auxilia nessa parte do agronegócio, sobre como que funcionam as nossas culturas lá, para a gente ir adequando e atender da melhor forma o nosso associado. Maravilha. Cara, eu como falei agora há pouco com o Alex, que é o gestor regional da expansão do Espírito Santo. Falei também com
diretor, não, o nosso diretor, Daniel. o Edson, o Edson, o Daniel, do Zico, né? Eles todos comentam muito da base do Sicredi, do desenvolvimento, a partir das entidades rurais, né? O sindicato, eu não sei se é sempre o mesmo, o sindicato rural, o sindicato né, de apoio ao agricultor, a agência ela começa a se desenvolver por ali. E eu quero saber o seguinte, no contexto do agronegócio, como é que se desenvolveu ou se desenvolve as estratégias para levar, digamos assim, as soluções para o produtor rural? Porque vamos lá, a gente entrando no Espírito Santo era uma realidade completamente nova, né? E como é que foi esse início, esse desenvolvimento, né, que teve essa participação também dessas entidades que são importantes para o Sicredi? Sim, não, perfeito. E se a gente vai olhar a história, né, a gente tanto no Rio Grande do Sul quanto no Espírito Santo, né, nossa porta de entrada foi o agro, né, com os parceiros locais, seja empresas que já têm uma atuação muito relevante na cadeia, nos municípios onde a gente atua, como sindicatos, né, principalmente, que a gente pega talvez a maior cidade da nossa área de atuação no Espírito Santo, que é Linhares, por exemplo, a nossa porta de entrada lá, nosso primeiro escritório de atendimento foi no Sindicato Rural, né? Pois é. Então, é um exemplo de que essa estratégia segue sendo adotada, né, quase 40 anos depois do que no início, né? Então, é muito importante ressaltar também, né, que nas duas regiões, né, quando a gente olha o sul do Rio Grande do Sul e o litoral norte do Espírito Santo, a veia agro, né, a importância que o agro tem na região, né, o quanto ele movimenta também em meio urbano, que depende da receita obtida através do agro, é de uma relevância equivalente e muito grande nas duas áreas, né? Então, esse olhar para essas oportunidades que vêm do agro, né, e as ações que são conectadas ao agro para a gente atender também outros segmentos, como pessoas físicas urbanas, que muitas vezes trabalham para uma empresa do agro, ou as próprias empresas que também atendem produtores rurais, por exemplo, né, isso tudo está conectado para que a expansão, né, da cooperativa aconteça e o crescimento, a perenidade dela enquanto instituição, aconteça para esse crescimento e que eles criem ramificações entre os segmentos, né? E como é que foi esse desenvolvimento, ou melhor, como é esse desenvolvimento de produtos ou de soluções, ou esse olhar mais acalorado, né? Porque a gente tem enfim, tá no DNA do Sicredi, essa questão do olho a olho, essa questão do atendimento mais humanizado, de tu falar com o gerente, tu conversar com o teu gerente de contas, enfim. Como é que é essa dinâmica, pessoal, do ponto de vista do segmento do agro? Sim, até vou tomar a frente para começar, né? Depois os colegas podem contribuir bastante com esse ponto, né? Porque eu vejo que a gente tem duas frentes principais, né? Quando a gente fala nesse sentido, que uma está numa pesquisa e desenvolvimento de soluções, a partir do que a gente percebe do mercado, a partir do que a cooperativa entende que existe um trabalho acontecendo, só que também existe uma força muito grande que vem do próprio associado para a cooperativa através de demandas que surgem, né, de contato do olho a olho, né, como foi mencionado na agência, né, tem muito negócio que surge a partir de demandas que a gente consegue aprender no Espírito Santo, né, replicar isso em outras agências, trazer para o Rio Grande do Sul boas práticas, né, a gente tem diversos exemplos do que isso pode acontecer, um deles, talvez um dos principais, é o quão bem o Espírito Santo trabalha com irrigação, né, dada a necessidade que se tem nas culturas. Isso a gente tem muito que aprender e desenvolver aqui. A gente é mal acostumado, né? A nossa região é super mal acostumada. Exatamente, né? E esse manejo dos recursos hídricos que a gente percebe numa área que não tem tanta abundância quanto no Rio Grande do Sul, nem tanta oferta de chuvas como se tem aqui, a gente percebe que é um exemplo muito forte do que a gente pode aprender e desenvolver aqui. E quando a gente fala em irrigação, obviamente a gente não oferta os mecanismos, a ferramenta, né? Mas a gente viabiliza esse projeto. E essa viabilização muitas vezes tem linhas específicas, tem estratégias específicas, tem conhecimento específico a ser levado por um produtor que muitas vezes não conhece a solução ou não sabe o potencial que tem para implementar na sua propriedade. Então, também essa necessidade de entender como levar esse conhecimento parte dessa construção e dessa necessidade de oferta para os associados. Eu vejo, eu tento trazer sempre para a realidade da agência do dia a dia, né? Essa questão que o Emílio comentou, e tem os dois lados, né? Tem o produtor que acaba indo lá nos demandando, porque daqui a pouco é aquele que saiu um pouco fora daquele, do meio dele e tentou buscar alternativas, né? Que a gente hoje está aprendendo, por exemplo, no Espírito Santo, e esse cara nos demanda. E tem aquele cara que tu sabe que ele está aberto a
a trabalhar de uma maneira diferente e que aí entra nós como consultores de negócio, vamos dizer assim, para ofertar muitas vezes os produtos que a gente tem, né, no prateleira. E falando dessa questão dos recursos hídricos até também, eu vejo que com o Espírito Santo e a gente vem aprendendo com o Sicredi aqui como que essa forma de atender, essa forma de estar próximo aqui do Rio Grande do Sul, levando para o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul pode aprender conosco também como utilizar melhor a água, por exemplo, porque aqui às vezes passa por momentos onde falta água, né? E como não se investe às vezes tanto nessa questão dos recursos hídricos, pode faltar. E o que a gente tem percebido lá, entrando nas cidades, nas comunidades lá no Espírito Santo, em Jaguaré, né, falando que é a área de atuação onde eu estou lá atualmente, buscando entender melhor o associado, buscando entender melhor os produtores, a gente conseguiu encontrar uma realidade lá onde tinha muito produtor pequeno e médio que estava simplesmente, a gente costuma dizer, abaixo do radar, né, dos grandes bancos. Então, poxa, o cara todo feliz em, pela primeira vez, um gerente de um banco, né, um gerente do banco ir lá visitar ele e a gente explicar o que é a cooperativa e nós somos diferentes do banco justamente porque a gente vai atrás dele, tá? A fim de entender e atender ele da melhor Eu forma. digo que o legal da cooperativa é o seguinte, do Sicredi, né, muito o produtor demanda muitas vezes da gente e a gente tem essa porta aberta para chegar na alta direção, né, através do Emílio, por exemplo, dizer: "Olha, eu tenho essa demanda e o que que a gente pode fazer para", porque daqui a pouco a gente está ajudando um e aquilo vai se multiplicar, tu entende? Então, o Sicredi é fácil de trabalhar nesse sentido, bem. Não, e o agro ele tem algumas características, né, mais complexas que digamos, empreender em outros ramos, outros negócios. Porque vamos lá, eu brinco que a gente atende lá na agência, né, agência de publicidade, não, mas a gente atende o mercado agro, né, quase nosso, né, mas é engraçado que esses dias eu ainda brincava, né? Pô, o cara tem que ter uma saúde mental pra tocar uma operação rural que não é, cara, Esse ano, não é muito fácil. Vamos lá, tu conta com o dólar, né, pra comprar insumos pra vender muitas vezes, se for commodity, vende o café ou a soja. Sim. A questão da chuva de mais, chuva de menos, umidade, temperatura e, cara, e tudo tem que conflitar para coisa fluir e tu ter uma boa produtividade, e às vezes uma produtividade que vai lá super maravilhosa, mas às vezes cara, tu perde tudo. E a instituição financeira ela tem que estar muito conectada com esse produtor para conseguir levar a solução de uma maneira responsável, né? E de uma maneira que efetivamente leve até mesmo para aquela região o resultado, porque vamos lá, as nossas regiões aqui da região sul do Brasil, no Espírito Santo, é muito também baseado na agricultura, na pecuária de forma geral, né, pessoal? Então, isso que vocês estão dizendo, assim, essa conexão de tu estar do lado e entender e visitar, né? E aí o Alex no outro programa comentava no Espírito Santo a peregrinação que eles fizeram visitando Sim. as comunidades lá para entender e a partir dessa conexão, de fato, conseguir levar a solução, né? E se a gente resgatar o seu Nilson falando ali, começaram assim, né? É um modelo que funciona, né? Então, isso que é uma coisa que hoje, o que a gente tem que fazer, cara? Vai pra rua, vai na propriedade do cara visitar, entender o cara, né? Essa que é. Hoje a gente se depara com um dilema, né? Que é a gente entender que uma fórmula usada há 40 anos ela tem ainda muito valor, né? Que é de estar presente fisicamente nas propriedades, é de receber fisicamente os produtores, né? Mas a gente também percebe as oportunidades que a gente tem com uma nova geração que está cada vez mais conectada, que quer ser atendida de forma digital, né? E a gente olhar para o agro com essa visão dessas oportunidades é também importantíssimo e essencial para a gente seguir, né, crescendo enquanto negócio e conseguindo levar o Sicredi a cada vez mais associados, né? Então, assim, é uma dinâmica muito, muito complexa, como tu usou, acho que é importante usar isso, né? Porque como o Sicredi vem trabalhando com uma forma digital, talvez seja a receita ideal nesse momento para a gente seguir expandindo, né? Porque a gente não deixa de ter esse olhar e essa conexão, essa proximidade com o produtor, né? Porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar junto com o Maurício dois produtores lá em Jaguaré, né? Enquanto era gerente de negócios ainda, né? E a gente percebe, cara, que existe assim uma diferença
deles recebendo o Sicredi pela abordagem, pela preocupação. A gente, por exemplo, hoje, né, a cooperativa, além de ofertar soluções financeiras, além de ter todos os produtos, né, que instituições financeiras oferecem, a gente também tem uma preocupação grandíssima com o conhecimento e como esse conhecimento tem valor para o produtor, né? E com as visitas, com reuniões de núcleo que a gente faz, né, nos municípios aqui, principalmente que eu participo mais diretamente nos municípios do Rio Grande do Sul, é nítido o quanto o produtor valoriza isso e quanto ele enxerga valor numa instituição financeira, se preocupa com que ele tenha mais conhecimento sobre mercado, sobre produção, sobre como vender melhor, sobre como comprar melhor um insumo, porque vamos lá, né, tu trouxe um desafio, né, que o produtor tem de entender N variáveis, né, seja mercado, seja dólar, seja clima, seja solo, seja o animal, mas quando a gente olha para quem é especialista em cada um desses temas, a gente tem um doutor em cotação, a gente tem um doutor em solo, um doutor em clima, e o produtor tem que ser doutor em tudo ao mesmo tempo. Então, se ele não tem uma instituição financeira parceira que apoia ele no crédito, no custeio, no investimento, mas também se preocupa em ser um meio de levar conhecimento para ele, ele não está amparado como poderia, né? E o Sicredi entende dessa forma e valoriza muito isso. E vai mais além, né? Agora tu tá falando, na outra semana, a gente, uma produtora pediu pra gente, olha, eu preciso fazer uma educação financeira para os funcionários. E a gente foi lá na propriedade, os caras terminaram o dia deles lá e tal, e nós reunimos uma sala assim com todo mundo. Porque o que estava acontecendo? Tava entrando o valor deles, por exemplo, de comissão de gente de valores maiores, e os caras não estavam se organizando de maneira certa. Enfim, foi extremamente produtiva, mas eu digo que tu vai além do próprio produtor, entende? Tudo que envolve o produtor. Eu tô dando um exemplo dos funcionários, dizendo. Sim. Não, e isso que vocês falam, assim, o que eu acho interessante até de vocês contextualizarem não a política, mas assim, a forma como o pequeno agricultor ele é visto e a forma como o grande produtor também é visto, né? Então, porque tem instituições financeiras que olham mais pro grande e tudo mais, mas a essência do Sicredi é no pequeno, mas trabalha super forte também com o grande. Sim. Exatamente. A gente consegue atender todos os segmentos, né? E o grande produtor ele acaba sendo, né, mais assediado, como você Pois, disse, exato. por outras instituições. A gente atende eles também, muito bem atendidos. Porém, o pequeno produtor, e aí entra a questão da inclusão até mesmo, às vezes uma inclusão financeira, e às vezes pensando até em sucessão familiar, por exemplo. Talvez o filho do pequeno produtor já quer um atendimento pelo WhatsApp, mas o pequeno produtor raiz, ele quer ir lá na agência, e a gente tem a agência física para atender ele também, né? Então a gente vai mesclando esse atendimento aí. E nessa questão de inovação, até o Claudião estava comentando, o Claudião que é de São Lourenço do Sul, ele comentava sobre um escritório de negócios na zona rural. Não vou lembrar o nome do bairro, Na Boa Vista. na Boa Vista. Que a proposta é que leve a oportunidade de falar de negócios para a proximidade da propriedade rural, mas sem aquela coisa de levar uma agência com toda aquele custo e tudo mais, mas que resolva a vida ou ajude, né, na vida financeira do produtor rural. Isso eu acho legal trazer, né, essas inovações que a gente vai conseguindo levar ao longo do tempo para ficar mais perto e levando soluções mais adequadas, né, para o dia a dia da produtora. Essa alternativa, né, é uma maneira de viabilizar que o Sicredi chegue mais próximo dos produtores realmente nas comunidades onde eles estão inseridos, né? Porque muitas vezes, pegando o exemplo, né, do Cláudio, né, em São Lourenço, muitas vezes o produtor que reside ao entorno da Boa Vista, que é um distrito de São Lourenço, ele normalmente ele resolve a vida dele na Boa Vista. E aí vai no centro. Ele precisaria ir na cidade, no centro da cidade, para isso, instituição financeira, e assim o Sicredi leva o cooperativismo lá, né, e esse movimento é bacana, isso vai acontecer mais, já tem outras agências se movimentando, a agência de Canguçu também vai ter uma estratégia similar a isso, né, é muito bacana. E quando tu fala em inovação, né, Leandro, se me permite, até avançando um pouquinho, né, a gente tem uma frente iniciando agora, que até o Maurício já tá com a gente, né, olhando para o Espírito Santo, né, o sistema Sicredi, né, o Sicredi quanto sistema vem lançando uma iniciativa, né, de buscar uma certificação para os produtores que tenham um equilíbrio na emissão de carbono, para propriedades com carbono neutro, né? E o que é a nossa ideia, né? Claro, é um projeto muito embrionário ainda, mas a gente já tem 3 associados da Sicredi Interestados que já estão
participando desse movimento inicial, né, de construção desse projeto, mais alguns em Minas Gerais, né, de uma outra cooperativa, da cooperativa de Espumoso, né, que vem fazendo um trabalho, né, o Sicredi Enquanto Sistema está conectando os produtores às certificadoras internacionais que vão conseguir medir essa emissão de gases do efeito estufa e entender o quanto as próprias lavouras de café desses produtores conseguem reter ou sequestrar esse carbono, né? E a partir disso, criar um selo Sicredi Carbono Neutro para o café que é vendido a partir dessa produção, né? Então, esse projeto está no início agora, mas a gente já tem 3 associados da cooperativa que já estão ali começando os trabalhos. É muito importante falar, né? Porque o Sicredi enxerga esse potencial de inovação como um diferencial muito grande, né? Porque a gente, além de ter crescimento, oferta, produtos, serviços, crescimento de base, a gente estampando o rótulo do Sicredi lá numa embalagem, no café, a gente mostra a preocupação que o Sicredi tem, genuína, né, com o meio ambiente, né, que é um dos N motivos ali que o produtor tem para se preocupar numa produção, né? E esses 3 produtores, né, que estão iniciando conosco, os 3 já vendem o próprio café especial deles, o café Conilon, que é uma coisa que o Sicredi, quando foi para o Espírito Santo, sempre apoiou muito e continua apoiando, que é investir em café especial, né? Porque no Brasil se bebia muito o arábica, né? Que ele é um café, uma bebida mais fácil, né? E o Conilon era visto como para encher, fazer volume, né? E o sabor vinha do arábica. E de um tempo para cá o Conilon ele tem conseguido melhorar a sua qualidade, com o manejo, e esses 3 produtores são referências na nossa região lá. Que legal. Então, eles já vendem no supermercado o café deles e agora podem ter a oportunidade de agregar ainda mais valor e sustentabilidade com o selo do carbono Sicredi, né? Agora, tem uma questão nessa questão, uma questão da ótima, mas Questão na questão sempre tem, né? tem uma questão que eu acho importante a gente trazer, né? Até as palestras que o Sicredi promove com relação ao capitalismo consciente relacionados a isso, a gente percebe que o mercado, a população, o consumidor, ele está cada vez caminhando mais para comprar de empresas e negócios que têm, além da entrega do serviço ou do produto, tenha outras entregas, né? Ou seja, uma preocupação com a comunidade, ou até mesmo um manejo mais correto, ou selo verde, enfim. As pessoas estão cada vez se preocupando, né, com relação a isso. E a gente ter um apoio para o incentivo disso. Até o Sicredi já faz muito pela comunidade, mas como está na essência, né, e nessa questão da inovação, é isso, sempre tá vindo alguma coisa nova, algo, né, e aí já vindo spoiler aqui dessa atividade aí com o café, que ela pode ser ampliada para outros setores também, né? Com certeza. Dá para fazer isso também lá para Certo? as nossas outras culturas aqui do sul, né? Eu já tava cutucando aquilo. E nós, né? Não, e inclusive essa questão, por exemplo, lá do próprio do arroz, da soja, que é onde a gente comentava, a gente precisa ter mais estruturas, né, de irrigação, investir nisso, até para proteger um pouco a produção, né, pelo menos da seca, né, do nosso agricultor. Isso vai levando essas medidas, né, a gente fala de crédito de carbono, mas daqui a pouco medidas hídricas, né, ou um cuidado um pouco mais refinado nesse sentido aí possibilita, claro, sempre investimentos, mas também muitas vezes não é só na questão da parte verde, mas é na questão também da proteção do patrimônio desse produtor, né? Certeza. Muito bem, pessoal, já partindo assim para metade do nosso bate-papo aqui, né, falando um pouquinho dessa integração, né, de cultura capixaba, cultura gaúcha, né, ouvimos um pouco aqui da questão do café, né, das diferenças do café, né, além da questão da irrigação, o que mais percebeu, Maurício, na nossa cultura e na forma como a gente faz o agro, que, cara, isso aqui faz muito sentido, vamos tentar levar para lá, enfim. O que mais tu percebe ou de comportamento, enfim? Sim, não, falando até das culturas em si, assim, eu acho que é bem interessante, já começa por aí as diferenças, né? Por exemplo, a cultura que a gente tem lá de um período mais curto é o mamão. E o mamão, ele é plantado, com 8 meses ele está produzindo, com 2 anos o produtor corta o pé de mamão, com 2 anos. Aqui a gente fala, às vezes, na soja, né, sei lá, 6 meses, às vezes, eu não sei exatamente o prazo, mas são culturas mais curtas, né? Uhum. E às vezes quando a gente ia passar as primeiras operações para cá, para o Emílio analisar, para o pessoal da UAN analisar, esse cara aqui vai plantar o café precisa de 3 anos de carência.
Não, aqui não, mas não existe 3 anos de carência, não tem como. Não, aí tinha que explicar, né, que o café ele demora para a planta se estruturar, conseguir. Enfim, olha, então já até uma coisa tão simples para a gente lá, mas é quando batia aqui, então já via essas diferenças ali, né? A gente vai entender. Talvez para nós aqui seja a oliveira mais próximo. É assim, De tempo. Exatamente, que talvez um tempo ainda um bem maior também, né? A Oliveira chega a 5 anos ali para começar a produzir, né? Pois não imagino. Mais ou menos isso. Mas assim, um ponto até que a gente, pegando um gancho que a gente conversou antes, né? Sobre pequenos produtores e grandes produtores, né? Tem uma frase famosíssima já na cooperativa que é que o Espírito Santo não tem pequenos produtores. Ele tem pequenas propriedades com grandes produtores. Por quê? Porque uma pequena propriedade de café hoje, com café vendido a saca a R$1.500, R$500. Conilon, uma produtividade vai estar o quê, amor? 80 sacos, aí tu faz a conta. Numa propriedade de 15, 20 hectares, o quanto fatura. Sim. Então, em comparação à soja, e até uma dinâmica interessante, né? Porque a gente pensar assim, que a gente tem hoje uma situação que historicamente nunca aconteceu na cooperativa, né? Porque a gente tem uma exposição a negócios hoje completamente diversa e que nos traz uma diversidade enorme por 2 regiões com climas que tem mercado, com preço, com produtores que giram em dinâmicas completamente diferentes. Então a gente tem meios hoje de trabalhar mais no Espírito Santo de uma forma e conseguir apoiar mais o Rio Grande do Sul num cenário como foi 2024, né? Desafiador com relação a enchentes, perdas em produtividade, e a cooperativa segue tendo uma região com negócios positivos para avançar, para seguir tendo esse apoio mútuo, né? Então é uma situação que a gente precisa pontuar, né? Porque realmente ela historicamente nunca aconteceu, dado que a gente nunca teve uma atuação no sudeste do país, né? Sim, sim. Mas tu falando, eu fico pensando aqui, né? É um olhar pro agro muito diferente mesmo, né? Principalmente no tempo de cultura, a gente não tem nada aqui, assim, em termos de quantidade, que seja representativo mesmo, que tu tenha esse tempo, né? De plantio e aguardar todo o processo até começar. E diria mais também, tu falou do mamão. Acho que não tem mamão no Brasil que não seja do Espírito Santo, né, cara? É um dos maiores produtores de mamão hoje, junto com o sul da Bahia ali também, Espírito Santo. Aqui no Rio Grande do Sul, lá em Pinheiros, em Jaguaré, tem carga de mamão todos os dias que vem para o Rio Grande do Sul. Então, aqui com certeza o mamão que vocês consomem. Não tem dúvida de ter comprado nenhum mamão que não fosse do Espírito Santo, assim, pelo menos as marcas que aparecem ali, né, nos produtos. E é comum aparecer com selo de Pinheiros, de Linhares, é super comum nos mercados, nas gôndolas ali de Pelotas. E de extrema qualidade. Muito, sim, sim, é um produto tipo exportação. Também, exatamente. E lá é muito forte também a pimenta do reino, né? Também a gente tem ali São Mateus, que dá dentro da nossa área de atuação, que tem a maior cooperativa de pimenta do reino do Brasil, é um grande produtor de pimenta do reino, pimenta rosa também, que o pessoal gosta de colocar em drinks, né? Sim. É a capital da especiaria, eles costumam dizer que é São Mateus, ele é muito rico nisso também, além do café, né? Mamão, macadâmia, tem muito em São Mateus também. Então, uma diversidade de culturas um pouco diferente daqui. Fazendo um paralelo, né? Aí a gente olhando para o nosso médio produtor, né? A gente vai falar aí de 100, 200 hectares, né? Que não é tanto uma realidade, né, do Espírito Santo, que normalmente se trabalha numa média com propriedades menores. A média em Jaguaré é 15 hectares. E agora uma curiosidade minha, agora não, vamos trocar lá. E aí, puxando o gancho, o médio produtor normalmente é arrendatário. Aqui, né? E nessa propriedade de 20 hectares lá, como é que existe muito arrendatário? Porque isso muda totalmente o cenário de análise de crédito, da maneira da gente tocar o negócio, tu entende? Isso é uma variável realmente considerável, né? Sim. Não, lá tem muito também. Na região de Jaguaré, especificamente, lá a gente até fala que o preço da terra lá é quase que superfaturadas, porque como é uma terra muito produtiva, e o café produz muito naquela região, então ela acaba valendo muito. Então, o pessoal fala, há 10 anos aqui, um alqueire de terra é 1.000 sacas de café. Se o café tá R$800, é 1.000 sacas de café. Se o café tá 1.500, igual agora, continua sendo 1.000 sacas de café. Sim. Então, hoje, você imagina, né, 1,5 milhão aí por um alqueire, 4,6 hectares, né? 4,6 hectares. Tá louco. Você falou, eu fico pensando também na questão de previsibilidade, né? São culturas muito mais previsíveis Sim. do que as dos nossos. Aqui as nossas são mais desafiadoras, pelo que eu falo, pô,
a saúde mental desse cara, desse cara, dessa mulher, enfim, desses empreendedores da parte rural e aí acaba também facilitando para a cooperativa isso, tendo um ajuste, né? Muitas vezes tu tem um tempo maior, né, de maturação ali da planta, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tu tem uma previsibilidade mais assertiva, né, do que vai acontecer, até mesmo pela questão da irrigação, que ela te traz uma previsão um pouco maior, um pouquinho melhor, não sei se estou enganado aqui, né, Guris? Não, é isso. E o café Conilon, né, específico, ele acaba não tendo muita variação de produção de um ano para o outro. O Arábica, ele tem um ano que ele é forte, outro ano ele é mais fraco. O Conilon, ele é mais perene, vamos dizer assim. E aí a gente consegue prever um pouco mais o que pode acontecer, igual aconteceu nessa última safra, que no período de granação ali do grão, onde o grão iria crescer, ganhar peso, faltou chuva. Então, mesmo que você irriga no pé, então não deixou morrer o pé, Mas porém ele foi se protegendo e o grão foi crescendo com muita casca. Parecia que estava muito bonito as lavouras. Quando foi secar o café e tirar a casca, era tudo casca, tava o grãozinho pequenininho, e aí não pesa, né? Então, acabou que teve uma quebra aí, média ali no estado de 40% de produção. poxa, Então, mas é uma coisa excepcional para acontecer, né? Esse ano a expectativa já e isso contribuiu para o café chegar a R$ 1.500 agora também, né? Em Minas acabou tendo muita geada ali, então teve muita perca também de produção. Então tudo isso vai valorizando, faltando café no mercado, o consumo crescendo cada vez mais. Vietnã também lá é o maior produtor, com problema climático também, baixa produtividade, Problema logístico também. logístico também, as guerras ali também, né? agora tu tocou nesse ponto que ele também faz parte de toda essa arquitetação de negócios, né, que é o comércio internacional dessas commodities. Trazendo, né, um pouco dessa visão para a nossa região, a gente pega um cenário onde a soja hoje a gente está aqui em novembro de 2024, né? Certamente esse episódio vai um pouquinho além aqui no 2025, ele vai entrar no ar e tudo mais. Mas acho que o cenário ele não muda tanto, né? Porque tu tem lá uma China que não está comprando mais tanto de todo mundo, tu tem uma certa produção maior também dos Estados Unidos e ao mesmo tempo o preço dá aquela segurada, pelo menos do que eu tenho visto, é que a possibilidade, a previsão é que o preço da soja ele siga mais ou menos a mesma coisa nesse ano que vem. Aliás, 2025, 2026. Não sei se a leitura é mais ou menos essa também aí, Emílio. A leitura que a gente vem recebendo, né, do nosso time de análise econômica, né, justamente, ela é muito nesse sentido, tá? Um ponto que pode trazer uma mudança, e aí colocando data nesse meu comentário, né? Sim, isso é fundamental. Taxando ele é falar sobre a eleição americana, né, o resultado dela, sim, e o que a eleição, o resultado dela, né, com a posse futura do Trump, pode impactar no cenário internacional. Porque aí sim o comércio Estados Unidos-China pode ter mudança. Perfeito. E justamente, né, essa relação, né, e qualquer perda que exista nessa relação, ela é suprida pelo Brasil, quase todas as vezes, né, então... Aí a gente falando em milho, soja, né? Exatamente, então olhando para o mercado da soja, uma das forças que pode trazer uma retomada no preço, pelo que se desenha, né, claro, é justamente algum possível entrave que surja no mercado aí, olhando para Estados Unidos e China, né. Mandar um grande abraço pro Felipe Touré, né? Que é nosso. Isso, Eu não sei qual bem a função dele, mas ele trabalha nessa parte de. Ele é o nosso mago das análises econômicas. Cara, eu já estive em alguns eventos com ele, pô, sempre traz bastante conteúdo nesse sentido aí. Sabe demais, é um querido. Muito bem, pessoal, a gente partindo, né, para finalização, tem algo que a gente não tenha falado aqui, cara, isso aqui é importante a gente trazer para elucidação do nosso público, para que o nosso público saiba. Cara, assim, uma coisa que eu tenho observado no tempo, assim, até tive a oportunidade de conhecer alguns produtores aqui, nas nossas rodadas aqui, e uma coisa que eu percebo, a gente falou muito de diferença, assim, mas uma coisa que eu percebo que converge, né, e que é muito parecido nesses produtores do Espírito Santo, os produtores gaúchos, é sempre a expectativa de que a próxima safra ela vai ser melhor, né? Essa coragem mesmo de investir na terra, de colocar, de plantar, de cuidar e sempre com a expectativa de não,
esse ano não foi tão bom, mas o ano que vem é melhor. Então, É. esse ano não, o preço tá bom, mas não tive muita produção de café, mas o ano que vem vou ter preço e vou ter mais café. Cara, isso é lindo de ver, assim, e nós, enquanto cooperativa, está do lado ali, apoiando, trazendo com informações econômicas, às vezes também sobre cenários, enfim. Pegando esse gancho aí, eu trago a questão da gestão, né? Porque são empresas, produtor rural são empresas, né? Não pode não ter o CNPJ ali, mas da mesma forma que por exemplo, o filho que está vindo, a gente tocou no assunto da inovação, que agora o meio de comunicação daqui a pouco vai ser o celular e não vai ser direto lá. Será que esse filho também ele vai evoluir no sentido de gestão financeira? E aí uma das várias variáveis, vamos dizer assim, que tu tocou, essa é uma delas que realmente sai da parte do sentimento, do orgulho, que eu acho que tem que ter, isso ninguém não tira do produtor, mas tem que evoluir, né? Eu vejo com alguns produtores assim que ainda vai dar certo, ainda no sentimento, mas só que o número não te permite isso, né? Se a gente for falar na questão financeira, ela não te permite o sentimento, realmente tu tem que ter conhecimento, tem que ter nem que seja assessoria, tu entende? Então eu acho que isso tem que partir do produtor e sair um pouco dessa questão do sentimento. E falando em similaridades, né, uma questão que eu vejo que a gente pode colocar como iguais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, é o quanto o produtor é receptivo ao nosso jeito de fazer negócio. Isso é incrível. Às vezes, quando a gente está trabalhando, como a gente já trabalha há 40 anos no Rio Grande do Sul, né, parece que virou algo normal, né, a relação que a gente tem com o associado, né, aí a gente vai para o Espírito Santo, onde a gente é mais jovem, e aí a gente vê uma pessoa que muitas vezes não ouviu falar do Sicredi, a gente falando sobre o Sicredi e vendo aquele brilho no olho do associado novo que está conhecendo aquilo, e parece que dá um ânimo maior para a gente vir para cá e valorizar o que a gente tem, né, que é tão forte com o produtor daqui. Mas quando a gente compara justamente essa valorização dos dois, né, o quanto os dois estão abertos ao nosso jeito de fazer negócio, é impressionante como isso é uma questão igual. Até pegando bem o que o Maurício comentou, assim. Que bacana. Agora isso tocou num ponto ali só, que tá me martelando na cabeça aqui, eu preciso perguntar, essa turma que falou ali do café, que é o pessoal do que vai ter o selo, né, do carbono, e tu falou que eles têm uma marca, não? Eles vendem o próprio produto, assim, com marca embalado então eles têm praticamente todo o caminho, né? Isso é legal da gente trazer, né? Um outro papo que eu ouço muito no mercado do agro como se trabalha. E aí o Henrique traz essa questão, assim, pô, muitas vezes não tem o CNPJ, é tudo no CPF da pessoa, né? E tu não tem assim, um processo de gestão de fato, onde tu vai estabelecer, organizar a empresa, setores. E quando eu falo setores, é simplesmente organizar, não vai ter uma pessoa ali de contratar e tudo mais, mas assim, profissionalizar a atividade produtiva, né? Isso é um ponto de destaque. E outro é a questão de marca. E aí, eu vi vocês falando da parte de arrendar ou não. Uma coisa, né, vai ser tu arrendar, sei lá, 10 hectares, 50 hectares, ou vender até mesmo 10, 50 hectares de terra. Outra coisa é tu vender um negócio com uma marca conhecida. Então daqui a pouco pode ter um produtor de café que tem a sua área de 10 hectares, tem outro produtor que tem a sua, aliás, o produtor que tem a sua área, né, de 10 hectares e outro produtor que tem a sua marca de café nos mesmos 10 hectares e o valor agregado, né, e muitas vezes eles têm a mesma condição competitiva, só não tem o mesmo processo de gestão, né? Então muitas vezes falta esse ajuste e eu vejo que o Sicredi é o parceiro que muitas vezes leva essa sementinha da gestão, essa sementinha de olhar para isso com carinho e pensar em desenvolver um pouco mais, né? Sair, quem sabe a gente vai no processo de consultoria, quem sabe a gente sai do CPF, começa a abrir a empresa, pensar no processo de sucessão, se tu te adoece, quem é que vai fazer o pagamento da conta? O pessoal tem acesso às tuas chaves Pix, para fazer as movimentações, pagar fornecedor, funcionário, seja o que for, né? Exatamente. E a gente vê um movimento, né, que já é pensando em diferenciação, né, e até falando do ponto que o Maurício trouxe sobre os cafés especiais, né, no café Conilon. Existe uma associação brasileira de cafés especiais que ela tem uma cultura muito forte voltada ao café arábica, porque tradicionalmente é o café especial comercializado pelo Brasil. Mas essa própria associação já abraçou alguns produtores, olhando o litoral norte lá do Espírito Santo, a nossa área de atuação, olhando também para o café Conilon,
E assim, aos moldes do que acontece na Serra Gaúcha com vinho, né, com avaliações sensoriais, com pontuação, com valorização de cafés, de vinhos premiados, acontece com o café. E isso cada vez mais vem acontecendo no Café Conilon o Sicredi apoia muito, né, o Maurício pode confirmar, eventos locais para desenvolvimento do café especial, para competição de café, né, e a gente está sempre presente nesses eventos justamente porque entende que a diferenciação é uma criação de valor para o produtor, né, é uma maneira de tornar o produtor mais próspero. E equiparar essa cultura, porque o Café Conilon, sim, é muito bom, é maravilhoso tomar Café Conilon. E o mercado internacional, né, Emílio, ele acaba que ele está exigindo cada vez mais qualidade e quer, ao mesmo tempo, sustentabilidade também. Então, está tendo até um movimento de rastreabilidade do café, onde o comprador lá na Europa, ia ser agora, acho que 2025, passou para 2026, salvo engano, para tá funcionando isso aí. Ele quer saber, pô, vou beber o café aqui especial, com pontuação acima de 80%, 80 pontos, e ele vai ser produzido lá no sítio em Jaguaré. Eu sei que esse sítio aqui ele não tem trabalho escravo, não tem desmatamento, talvez vai ter o selo, né, carbono zero do Sicredi. Cara, e olha o tanto que isso já né, agrega valor de fato no produto, e o Sicredi se antecipando nessa certificação, talvez auxiliar ele a numa adaptação ou outra tirar diversas outras certificações. E por outro lado, tu incentiva Exato. o vizinho, as outras propriedades, né? Você não mostrar resultado. Mas eu trazer para minha realidade agora, e é uma coisa que eu sempre me perguntei isso, e não perguntei para os outros, vamos dizer assim, que é a questão do arroz. Pô, o café tá lá, vai ter uma marca, vai ter um selo. O arroz, ele tem que estar dentro de um padrão, e a indústria vai aceitar ele, e vai estar no preço de mercado, e tá feito o negócio. Claro, grosseiramente falando, não é o produto do Henrique que o Henrique fez, ele, sabe? Não, ele vai entrar lá, se tá dentro da especificação, a indústria pagou e acabou. Sim, mas é muito interessante isso, né, Henrique? Assim, talvez a gente não tenha um mercado difundido de arroz especial, né? Mas quando a gente olha para a realidade do Rio Grande do Sul, a gente sim tem um mercado de carne muito forte, olhando para a certificação, né? Olhando isso que eu tô olhando o quanto a gente consegue diferenciar o nosso produto, olhando para raças europeias de gado, quanto o bioma Pampa consegue produzir de animais com uma qualidade incrível de carne, né? Isso vem sendo reconhecido com a carne do Rio Grande do Sul saindo daqui, indo para o Sudeste. A gente tem casas de carne oferecendo já, né, com um olhar muito de diferenciação, que é justamente o mesmo ponto, talvez outro ponto equivalente, né? E diferenciação de produto, né? E esse mês de novembro agora, Jaguaré sediou o primeiro Fórum Nacional de Pimenta do Reino, lá em Jaguaré, que aconteceu. Então reuniu produtores da região, Rio Bananal ali também, vi vários produtores da região ali. E um ponto que eu mesmo nunca tinha me atentado, por exemplo, é que a pimenta do reino, diferente do arroz, você vai lá, vai cozinhar ele, o café você vai torrar ele, então você mata ali as substâncias nocivas. A pimenta do reino, o chefe de cozinha lá, o agente em casa, vai moer ela e vai colocar direto no prato e consome ela In natura. in natura. Então ela só passa por um processo de secagem, mas não tem torragem. Então, às vezes, uma salmonela pode ter uma contaminação, alguma coisa, e muitas vezes a pimenta do reino ela não foi olhado com esse cuidado com ela, né? Então, por que talvez daqui a pouco não vai ter até mesmo uma marca ali de pimenta do reino que você sabe que tem procedência também? Enfim, várias coisas que foram discutidas lá também nesse sentido de levar a segurança também para o consumidor ali, né? Esses pontos aí que a gente tá falando, de rastreabilidade, de origem, né? A gente em Pelotas lá tem a questão do doce, não é agro, mas ele flerta, né? Lá em insumos e tudo mais, mas com esse selo de origem, cara, isso são alguns pontos que valorizam, né? E muitas vezes o Sicredi está inserido nessas discussões, nessas proposições aí de levar isso, né, pro mercado. E aí, só fazendo um gancho aqui, o nosso arroz, por mais que ele seja de commodity, a gente tem uma Ferrari em termos de arroz, assim, a qualidade do arroz gaúcho, ela é um absurdo, assim, se a gente for comparar, né, outras regiões produtivas pelo mundo, assim, né, enfim, todo o conhecimento que a gente foi tendo aqui de Embrapa, entre outros parceiros, né, então, isso acho que é legal destacar, porque daqui a pouco a gente fala assim, commodity, mas, cara, é outro nível de produção se a gente comparar até mesmo com outras regiões do Brasil, né? Muito bem, pessoal, chegando assim, batendo na finaleira, né?
gostaria de uma mensagem de cada um de vocês aí e convidar a turma que está nos ouvindo, que daqui a pouco se interessou por tudo que a gente falou em fazer parte sendo associado e fazer parte sendo um colaborador, que estamos expandindo, né? Exatamente. Então, acho que eu vou começar aqui, né, para que depois os colegas falem das suas regiões respectivamente, né? Então, a intenção aqui é falar um pouco sobre como o Sicredi se posiciona frente ao agronegócio, né? E qual é a nossa preocupação em apoiar, em desenvolver, né, estar presente realmente, né? E para que isso aconteça, a gente precisa que cada vez mais produtores, olhando para o agro, né, conheçam o nosso modelo de negócio, que sejam associados à cooperativa. Essa expansão demanda força de trabalho alinhada com os nossos valores, né? E a gente tem muito espaço para esse crescimento, olhando o segmento agro, né? Falando só da nossa casinha aqui, né? E a gente espera que isso aconteça, né? Com uma velocidade que esteja, que a gente gostaria e que isso aconteça o mais rápido possível. De novo, eu faço uma pergunta, né? Como despertar, vamos dizer assim, no associado ele ele entender o sentimento genuíno do Sicredi, né? E aí eu vou abrir não só no agro, vamos dizer assim, como despertar essa curiosidade, vamos dizer assim. E aí vou trazer o colaborador daqui que já está aqui dentro e que daqui a pouco quer enxergar o agronegócio, né? Eu acho que essa mas muitas vezes isso tem que partir também ou seja do produtor ou do próprio colaborador, entende? De saber que tem toda uma estrutura por trás que, se buscar, vai estar muito bem amparado, vamos dizer assim, né? Em se tratando diretamente de Camaquã lá, obviamente já me coloco à disposição lá, quem quiser falar dos assuntos, e também né, acaba despertando a curiosidade nossa também de começar a aprender outras coisas. E eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha, assim, eu acho que tem muita coisa para se aprender e muita coisa para se trocar. Maravilha, hein? Eu acho que vale a pena destacar, né, que nós somos, né, o segundo maior financiador do agronegócio no Brasil. Acho que isso que a gente fala em todas as visitas lá no Espírito Santo, a gente gosta de falar sobre isso, e que as pessoas venham experimentar, né, o Sicredi e comprovar a qualidade de atendimento e que nós fazemos no nosso dia a dia. Também você falou até de trabalhar conosco, não sei quando que vai sair o podcast, mas estamos em franca expansão lá no Espírito Santo. Vagas abertas agora para Soretama também, grande produtor de banana, lá tem banana também, então E tem, né? tem. Então lá tem vagas abertas, deve abrir mais agências, talvez no decorrer do ano de 2025, 26 tem mais agências programadas para abrir. Então para fazer, se você quiser se cadastrar no banco de talentos lá para poder talvez participar de um processo de seleção, estamos de portas abertas aqui, e falar para os gaúchos também, para que também conheçam o Espírito Santo, né? Nós viemos aqui, nós conhecemos o Rio Grande do Sul, e que vocês também visitem a nossa terra, as nossas praias maravilhosas, sentir um pouquinho de calor, como a gente sente. Olha, eu vou fazer uma provocação aqui, acho que o ano que vem o seminário tem que ser lá, hein? Eu só acho. Assina embaixo. Eu também concordo. É uma boa pedida. É uma boa. Maravilha, então, pessoal. Agradecer a presença de vocês aqui, contextualizar um pouco, né, dessa área tão importante aí. A gente sabe que o agro, sem o campo, não tem comida na mesa. É por isso que a gente sempre bate nesse ponto aqui, a importância que tem para o desenvolvimento, para a prosperidade da nossa sociedade, né? Essa união aí do campo e da cidade, ela é fundamental e, é claro, está no DNA também da cooperativa, né, da Interestados, está no DNA do Sicredi. Muito bem, então, pessoal, agradecer a presença aqui, então, do Emílio Malman, né, do Henrique Sures e também do Maurício Trans da Silva. Pessoal, obrigado por compartilhar aqui no Pode Cooperar, né, é o podcast da Sicredi Interestados. E acho que a gente fecha por aqui, deixar um grande abraço, até o próximo episódio.